Ainda nessa linha, o petróleo tem a ver com os fósseis de dinossauro ou não? Isso se refere ao vídeo de extinção dos dinossauros que eu fiz, mas não. Os dinossauros praticamente não influenciaram tanto assim, se for comparar com os outros períodos. É bem ínfima a quantidade de petróleo que foi gerado dos dinossauros, ou da extinção que ocorreu no período dos dinossauros para cá. Porque apesar de que 10 milhões de anos, 20, 30 já é o suficiente para formar petróleo, tiveram outras extinções em massas de forma de magnitude imensurável, que a gente ainda está estudando, tentando compreender, que ainda é objeto de estudo da ciência. Mas, por exemplo, um período que contribuiu bastante foi o Ordoviciano, que eu vou fazer um vídeo no futuro para falar sobre a extinção desse período de forma mais detalhada. A vida marinha morreu assim quase que por completo. A vida na Terra até que ficou estável, mas tiveram tantas mudanças de temperatura que fez com que morressem em larga escala esses animais que estavam nos oceanos. E isso facilitou com que tivesse a sedimentação desses seres. Até porque no oceano também, né, lá no fundo tá cheio de vulcão. E esses vulcões vão justamente entrar em erupção e poluir todo o oceano, mudando a temperatura, a composição química, a rota dos nutrientes. Mas a formação de petróleo mesmo ocorreu ainda num período posterior. Porque até então, no Ordoviciano, por exemplo, e isso é interessante porque morreu os marinhos, mas ficaram os terrestres. E os terrestres tiveram um bom tempo ali para se diversificar. E talvez isso tenha contribuído para o aparecimento da lignina. E a lignina é um composto essencial nas árvores de hoje. A maioria delas possuem, que é justamente o que faz a árvore se sustentar. Conseguir atingir níveis magníficos de altura, de largura e não romper, não quebrar, ter toda essa força de estrutura nos galhos. Isso se deve à lignina. E a lignina foi excelente para a produção de carvão mineral. O carvão mineral vem dela, então foi no período conhecido como Devoniano. Nesse período ocorreu uma extinção em massa, porque depois das prévias, o que a Terra, né, a era geológica vem sempre se modificando, mudanças tectônicas, erupções vulcânicas, e isso fez com que se espalhasse ambientes aquáticos, tivesse muito pântano, muita zona alagada, e com o tempo tiveram mudanças climáticas, e quando acontece uma mudança climática, o que afeta primeiro é a água. Por isso a preocupação atual, justamente porque um pequeno desnível e toda a vida marinha sente na mesma hora. Toda a vida aquática, no caso, porque os seres de água doce também vão estar incluídos nisso. E aí o que é que acontece? Formaram poças, e essas poças elas estavam sem oxigênio, que a gente chama de anóxia. É quando o ambiente aquático, por conta de poluição, sedimentação, muito animal morrendo, vai acumulando a matéria orgânica, e isso vai transformando o ambiente cada vez mais sem vida e sem oxigênio, eutrofizado, e isso possibilita com que, se uma planta cair, ela sedimentar de maneira rápida. Então, muitos terremotos, muitas erupções vulcânicas ajudaram a formar o que a gente chama de folhetos betuminosos. Folhetos betuminosos. Quase não sai. E esses folhetos, eles são justamente uma bolsa de petróleo gigantesca, que apesar da tecnologia ser difícil de extrair,
é uma bolsa promissora. Por isso que é tão triste a realidade do antropoceno, porque a gente está nessa temática de parar a busca do petróleo por conta da poluição, mas ainda tem muito a ser explorado e a galera não vai parar, né? Contudo, essa pesquisa sobre o petróleo ajudou a gente a aprender muita geologia e a datar muita coisa, e a achar muito fóssil, e a compreender como foram esses processos de extinção. Então, o período devoniano foi há mais ou menos 350 ou mais milhões de anos atrás, e ele contribuiu fundamentalmente para o petróleo que a gente extrai hoje.